Se você primeira clicou manhã no nesse vídeo, galpão não teve não se trombetas, esqueça de se inscrever no canal criados, e nem a clicar no bandeja de sininho, prata tá bom? com frutas cortadas em forma de flores. Teve vento esfregando as frestas da madeira, com um assovio irritado, o cheiro de cereal dormido, e uma poeira, que parecia... Nunca saía. Adélia acordou com o pescoço enrijecido, e a sensação de que seu corpo estava coberto por uma fina camada de areia. Tinha dormido sentada como uma viajante perdida na própria vida. Jurou a si mesma que não passaria outra noite ali. Monique já estava de pé. A porta rangera antes do sol, e ele fora visto por um instante atravessando o pátio com um balde de água. Não. Voltou sem fazer ruído, acendeu o fogareiro com a paciência de quem conta as respirações e mexeu um mingau ralo dentro de um caldeirão de ferro. Não disse nada. O silêncio dele era uma parede. Não vou comer isso, declarou Adélia, sem sequer olhar o prato de madeira que ele empurrou para a borda da mesa. Não sou animal de curral. Monique não respondeu. Serviu a si mesmo uma porção igualmente pobre e se afastou, comendo em pé, encostado ao batente da porta, como se fizesse guarda a um mundo que não precisava dele. A indiferença feriu mais do que um palavrão. Volca-me, ouviu? Ela insistiu. Prefiro passar fome a aceitar o que pertence a um escravo. Nada do outro lado. Apenas o som do vento batendo numa chapa solta e o roçar do caldo no fundo do prato dele. Adélia se levantou. Derrubou com um gesto brusco a tigela, que lhe fora destinada. O conteúdo espirrou em seus sapatos e no chão de terra batida. Monique apenas se aproximou, agachou-se e recolheu a tigela, sem erguer os olhos, como se limpasse qualquer coisa que não fosse um insulto pessoal. Voca náufala? Perguntou Adélia com um riso duro. É mudo? É isso? Ou you tem medo de ouvir sua própria voz diante de mim? Ele colocou a tigela sobre a mesa, virou-se e saiu. O vento soprou mais forte quando a porta abriu, e por um segundo Adélia pensou em correr para fora, tomar o cavalo, seguir a estrada de volta ao palácio. Mas a carroça havia desaparecido desde a tarde anterior. Mallet President, Cordera, os arreios e o animal no curral trancado. Restavam os campos secos e um céu azul cortado por gaviões. Ótimo, disse para si, como se o sarcasmo pudesse aquecê-la. Sou prisioneira do meu próprio servo. Passou a manhã sentada, com o queixo erguido, observando-o trabalhar. Ele consertou um pedaço frouxo do telhado, retesou os fios de uma cerca, separou os sacos de grãos, esticou o couro de um odre, tudo sem dirigir a ela um só olhar. Às vezes, o vislumbre de um músculo se contraindo sob a pele, a linha do pescoço. Quando ele desviava o rosto para o sol, a firmeza dos gestos, tudo isso a irritava mais, como se aquele corpo trabalhador atestasse um mundo que não precisava de coroas para se sustentar no meio da tarde. A fome mordeu. Adélia fingiu que era desinteresse. Levantou-se, foi até os mantimentos e, achando um cesto com pão duro, pegou um pedaço do tamanho de um dedo. Levou-o à boca com nojo. Lembrou-se das frutas glacês, dos queijos perfumados, do mel gotejando em pratos de porcelana. Teve uma náusea leve. Largou o pão. Não preciso disso, disse para o vazio. O vazio não respondeu. Ficou ali, o ruído de um pano sendo batido para tirar a poeira, o bater ritmado das estacas na terra, e o sol, que não tinha pena de ninguém, se pôs a pino sobre a cabeça da rainha exilada. Ela decidiu que fugiria. Não podia ser tão difícil. Havia a estrada por onde vieram, e correndo o suficiente, talvez alcançasse algum vilarejo. De lá, uma carta, um mensageiro leal, um alcaide que conhecesse a importância de um selo real. Em Puxdesh, voltaria ao palácio e faria do conselho um exemplo. Esperou Monique desaparecer atrás do celeiro. Agarrou um manto de lã e saiu por uma abertura lateral, pés apressados, coração batendo no ritmo de um tambor de guerra. A estrada mordia as solas. O vento levantava poeira, e mais adiante, as pedras começavam a brotar do chão como dentes. Adélia apertou o passo. O horizonte tremeluzia. Não andou meia hora. O primeiro corte veio como um susto. Uma pedra afiada abriu a pele do calcanhar. O segundo foi mais traiçoeiro. Um espinho longo,
dessas plantas baixas que se fingem de humildes para ferir os descuidados, atravessou a lateral do sapato e cravou na carne. Adélia mordeu o lábio inferior para não gritar e continuou. Passos. Depois, um zunido. Um enxame de moscas começou a rondá-la, atraídas pelo suor. Ela sacudiu a mão para espantá-las. Perdeu o equilíbrio por causa da dor no pé e caiu de joelhos, num rangido de roupa e orgulho. Ar que queimava o peito, poeira na língua, o céu grande demais. Quando pensou em se levantar, percebeu que o tornozelo havia torcido no tombo. Era uma dor funda, como se uma mão invisível apertasse ali. Respirou e, sem pensar, xingou. Palavras que uma rainha não usava diante da corte, mas que o vento levou sem testemunha. Foi então que uma sombra cobriu sua vista. Ela ergueu o rosto e encontrou Malik. Ele se aproximara sem ruído, como uma árvore que cresce sem alarde. Não havia reprovação em seu olhar, nem piedade. Havia a serenidade dura de quem aceita que o mundo pesa igualmente sobre todos os ombros. Não me toque, rosnou Adélia, tentando forcar-se a ficar de pé. Ele não a tocou. Abaixou-se e tirou um pequeno saco de couro do cinto, de onde extraiu uma peça de tecido limpo e uma lâmina curta. Com um gesto, indicou o pé. Adélia hesitou, mas a dor venceu a altivez por um instante. Ela esticou a perna, olhando para outro lado, o rosto em fogo. Malik cortou com precisão a tira do sapato que estava presa pelo espinho. Removeu-o com cuidado e pressionou o tecido para estancar um fio de sangue. Depois, segurou o tornozelo com as duas mãos grandes. O calor da pele dele queimou através da dela, e Adélia se enrijeceu como se um choque atravessasse o corpo. Ele não demorou, tateou o osso, testou a mobilidade, e então enfaixou o local com uma tira de pano que tirou de dentro da bolsa. Tudo, sem uma palavra, tudo com a eficiência de quem aprendeu a cuidar de si porque ninguém cuidaria. Eu não pedi, começou ela. Ele se levantou, ofereceu o ombro como apoio. Adélia quis negar, mas o mundo girou um pouco. O orgulho endurecido rangeu por dentro. Ela apoiou-se nele e, com cuidado, como quem aceita um empréstimo que pretende não reconhecer. Assim foram, de volta pelo caminho, devagar. O vento agora menos cortante, com a soma dos dois corpos. Ao chegarem, Malik a conduziu para dentro e preparou uma bacia com água morna. A água morna num lugar tão seco pareceu uma afronta. Adélia não sabia como ele conseguira o calor tão rápido. Talvez o fogareiro nunca tivesse se apagado. Ele posicionou a bacia aos pés da cama rústica e se afastou, deixando ali um pequeno frasco com um líquido translúcido que cheirava a ervas. O que é isso? Perguntou ela, mais por hábito de perguntar do que por interesse. Malik apontou o frasco, depois o tornozelo, e fez um gesto simples: derramar, massagear. A mímica de um homem que habituou o corpo a falar o que a boca não devia. Não, preciso, retrucou. Não confio nos unguentos de um escravo. Ele deu de ombros, recolheu o balde que havia usado e saiu novamente. Adélia ficou sozinha, encarando o frasco como se ele a encarasse de volta. Acabou por abrir e cheirar. O perfume lembrava os jardins do palácio após uma chuva leve. O contraste a feriu. Passou um pouco no tornozelo, devagar, e a dor pareceu diminuir em ondas. A tarde caiu e trouxe consigo nuvens que vinham do sul. O verão do reino às vezes tinha caprichos menos calor de pelar, seguido de vento frio e chuva curta, como se o céu lavasse a poeira apenas para lembrar que podia. Malik prendeu as janelas como se tivesse desde sempre a mão acostumada aos presságios do tempo. Adélia, ferida e cansada, improvisou uma barricada de travesseiros e prometeu a si mesma que a fuga seria tentada ao amanhecer. Malik trouxe outra tigela de mingau, agora mais espesso, com pequenos pedaços de raiz cozida. Colocou sobre a mesa. Adélia desviou o rosto, mas o estômago, traidor, respondeu com um ronco audível. Ela fechou os olhos por um instante, depois os abriu e disse: "Se acha que vou agradecer, está enganado." Ele não esperava agradecimento. Recolheu um banco baixo, sentou-se próximo à porta e comeu em silêncio, olhando o contorno da tempestade se aproximar através da fresta. Depois, lavou o prato, secou
e só então indicou, com um gesto, a tigela dela. Saiu do caminho para que a rainha pudesse pegar sem que o gesto se transformasse num encontro. Adélia comeu com raiva. O mingau tinha gosto de pouco, mas aquecia. O calor escorreu pelo corpo, como se reacendesse um pedaço esquecido de energia. Quando terminou, a tigela estava praticamente raspada. Encontrou o olhar de Malik por um segundo e desviou, incomodada, consigo mesma. Fiz porque vou precisar de forças, explicou, sem que ele tivesse pedido explicação. Não para te agradar. A chuva veio de repente, como uma cortina puxada, a água batia no telhado de pedra com um som grave, e por um momento o mundo fora reduzido àquela acústica de caverna. Um fio de água entrou por uma rachadura e caiu do teto perto da cama, marcando o chão com um pontinho escuro. Malik se levantou, buscou um balde e o posicionou sob o gotejar. Depois, com uma escada, subiu até a trave e empurrou a laje, improvisando uma calça de pano para impedir a entrada. O balde continuou ali. Por via das dúvidas, você faz tudo como se eu não estivesse, disse Adélia. Incapaz de domar a provocação, é isso? Vai fingir que não sou a mulher a quem serviu? El Peru. Por um segundo, ela achou que ele falaria, mas não. Voltou ao lugar, pegou um punhado de lenha, alimentou o fogo do fogareiro. Covarde, ela sussurrou, sem saber se desejava Ferilou ou Eranca Loudu. Silêncio. À noite caiu com a chuva, e a temperatura mudou. O vento agora tinha dentes. Malik desenrolou uma esteira simples de palha num canto do galpão, a uma distância respeitosa do leito rústico onde Adélia se encolhia. Puxou um cobertor gasto e deitou-se, com as mãos cruzadas sobre o peito, os olhos abertos, no breu, como quem vigia seus próprios pensamentos para que não escapem. Adélia tentou dormir, mas o tornozelo doía quando ela esquecia. Virou de um lado, do outro, o gotejar ritmado do balde a enlouquecia. O vento fazia gemer alguma coisa solta na parte de trás do galpão. A cada gemido, ela prendia a respiração. Um trovão estourou longe, e ela se sobressaltou com uma graça ridícula. O orgulho revirou dentro dela, tentando se recusar ao medo, como se o medo fosse uma comida indigna. Ratos aqui? Perguntou de repente. Seca. Do canto, Malik ergueu a cabeça. Não, respondeu. Foi até um armário baixo. Pegou 2 armadilhas simples e as posicionou perto dos grãos. Retornou à esteira. O silêncio novamente. Você dorme como uma pedra. É isso, insistiu ela. Se eu fosse levada por bandidos, nem notaria. Ele fechou os olhos e, antes que ela pudesse continuar, o vento empurrou a porta com força, abrindo-a num bater que fez a chama do fogareiro vacilar. Malik levantou como se um comando invisível o regesse. Correu até a entrada e travou a tábua com a trava de ferro. A água tentou entrar, mas recuou. Ele ficou ali, por alguns segundos, a mão no ferro frio, sentindo a resistência do mundo do lado de fora. Quando virou, encontrou Adélia sentada, abraçando as próprias pernas, os olhos grandes como os de uma criança desorientada. Mas, percebendo-se observada, ela recompôs o rosto como se encaixasse uma máscara de volta. Não precisa fazer cena menos, disse a voz rouca. Não vai me arrancar gratidão. Ele voltou ao canto e, em vez de deitar, sentou-se com as costas na parede, o olhar distante. Parecia ouvir alguma coisa que não era chuva. Parecia esperar uma pergunta que ela não faria. Adélia reparou, pela primeira vez, que as mãos dele tinham cicatrizes finas, cruzadas, como mapas de uma terra que não se pilha. Aquilo lhe deu raiva e inesperadamente um incômodo que não sabia nomear. Mais tarde, a chuva amenizou, mas o vento ficou frio. Adélia tremeu sob o cobertor fino. Ninguém nascera para o frio num leito de pedra. Ela olhou para a janela, calculando se valeria a pena pedir outro cobertor. Não, preferia bater os dentes até amanhecer. Foi então que percebeu Malik levantar silencioso Harriet Humble e retirar outro cobertor. Veio até a cama, parou a 2 passos. Estendeu o cobertor no ar, a distância que uma palavra não queria atravessar. Adélia demorou 2 segundos. Ele pousou o cobertor ao lado do travesseiro, girou nos calcanhares e retornou ao canto.
Você age como se eu fosse invisível, disse ela, com a voz abafada pelo tecido, e ainda assim toma decisões por mim. É esse o seu truque? A parede de silêncio reerguida, perfeita. A noite avançou. Em algum momento, o gotejar parou. A calça de pano, o improviso tolo, funcionara. O fogo reduziu-se. A brasa, Adélia, pelo cansaço, cochilou. Sonhou que atravessava um salão infinito, sem portas, e que sua coroa pesava tanto, que sua cabeça inclinava sem vontade. Quando acordou, um ruído leve vinha do lado de fora. Pés sobre a terra molhada. Levou um segundo para perceber que não eram os pés de Malik. Ela se ergueu, alerta, o coração batendo alto demais para o tamanho do quarto. Olhou para o canto. Malik já estava em pé, imóvel como um tronco. Ele fez um gesto mínimo com a mão, pedindo silêncio. Apoiou 2 dedos no lábio. Depois apontou para a janela. Adélia ficou imóvel. O vento trouxe uma conversa distante. 2 homens trocando palavras quebradas pelo frio. Um riso sucinto. Passos contornando o galpão. Malik apagou o fogareiro com uma cobertura de cinza. E a escuridão engoliu o cômodo. As vozes se aproximaram da porta. Um teste no trinco. Um empurrão leve. A tranca resistiu. Um xingamento curto. E os passos se afastaram, fazendo o contorno de volta para a estrada. O silêncio. De novo. Adélia percebeu que estava com as mãos apertando o cobertor até doer os nós dos dedos. Soltou. Quis dizer alguma coisa, menos uma pergunta. Um insulto, um agradecimento menos, mas nada lhe pareceu adequado. Ficou com a boca entreaberta, sentindo o gosto levemente metálico do medo. Por que ninguém falou disso no palácio? Murmurou, sem perceber que havia falado. O mundo fora dos muros tem dentes. Malik não reagiu. Ficou de pé por um tempo, em vigília. Quando foi evidente que os intrusos haviam ido embora, ele se moveu até a esteira e sentou-se, não deitando. O corpo habituado à pouca cama, o resto da noite foi uma soma de silêncios. Silêncio da chuva parando. Silêncio de 2 corpos acordados, fingindo que dormiam. Silêncio do orgulho que se recusa a admitir cansaço. Quando a luz pálida da madrugada escorreu pela fresta, o mundo parecia menor, como se o escuro tivesse recolhido seus truques. Adélia tentou levantar e uma dor curta lhe lembrou do tornozelo. Fez uma careta e sentou novamente. Malik ergueu-se, foi ao fogareiro e reacendeu o fogo com movimentos eficientes. Água pro chá, grãos para a panela. O cotidiano, martelo, batendo na própria cabeça da rainha. Eu não vou fazer tarefas, ela antecipou, como se fosse um decreto. Não nasci para moer grãos, nem para catar pedras do chão. Ele mexia a panela, pegou um pano, apanhou uma panela de ferro e colocou sobre a chama. Jogou dentro uma mistura de grãos e raízes. O cheiro começou a preencher o espaço. Tá me ouvindo? Insistiu. Você não é meu carcereiro. Não te reconheço autoridade. Ele serviu o mingau, colocou uma fatia de pão rijo ao lado e, com uma faca pequena, arrumou 2 rodelas de raiz por cima, como se fosse uma flor pálida. Pousou o prato à frente dela, com a mesma naturalidade com que se coloca uma pedra num muro. Eu disse que não vou comer, repetiu. Mas a frase saiu menos inteira, rachada por uma fome concebida em noites. Mas Malik comeu o dele. Depois saiu para o pátio, deixou a porta aberta para que o sol tímido lavasse o cheiro de chuva. Adélia ficou olhando o prato, e então, com um suspiro irritado consigo mesma, comeu de novo. A comida a aquecia por dentro, com a humildade de um favor, que se aceita calada. Quando ele voltou, trazia 2 baldes. Pousou-os no chão. Apontou para o poço no fundo do pátio. Fez um gesto, oferecendo um dos baldes. Adélia riu pelo nariz. Eu? Basca água. Quer que escreva uma carta à corte dizendo que me puniram fazendo-me camponesa? Seria um escândalo. Digno de peça de teatro. Ele ficou parado, o braço estendido, até que ela entendesse que a oferenda não era uma ordem, mas uma rotina.
Adélia virou o rosto. Ele pegou o balde de volta e, sem palavra, foi sozinho. Demorou, voltou com os braços marcados pelo peso da corda, o corpo brilhando de suor. Fez mais 2 viagens. A cada retorno, ela tinha vontade de dizer algo que não sabia. Em vez disso, calculava como transformar aquilo numa acusação. Vai me fazer trabalhar por vergonha? Perguntou. Quando ele passou por ela pela 3ª vez. É isso que almeja? Me ver ajoelhada no chão com as mãos rachadas? Ele parou, enfim, e a encarou. Não com raiva, mas com algo indecifrável. Um cansaço anterior aos 2. Depois, foi até a mesa. Pegou o frasco de ervas e o colocou diante dela, como quem devolve à dona um objeto esquecido. Apontou o tornozelo dela, levantando a sobrancelha, e então tornou a sair. A manhã avançou, e o sol secou as poças. Adélia andou de um canto a outro, irritando-se com a própria limitação. Tentou arrumar a cama, desistiu no meio. Aproximou-se da janela, e ao ver Malik pendurando panos ao sol, lembrou-se do modo como ele segurara seu tornozelo, firme, técnico, impessoal. Aquilo a feriu e a aliviou ao mesmo tempo. Não havia ali o desejo torpe que a corte imaginara. Havia um cuidado quase clínico, perigoso porque desmontava seu repertório de respostas. Ao meio-dia, a fome chegou como uma maré. Desta vez, Adélia não esperou que ele colocasse o prato na mesa. Foi até o fogareiro, pegou uma concha e serviu-se. Malik, do lado de fora, fingiu não ver, mas ao retornar carregando um feixe de lenha, notou a concha escorrendo na mão dela. E com um gesto rápido, ofereceu um pano para que não se queimasse. Ela pegou o pano sem agradecer, sem olhar, e ele voltou para a sombra como se nada tivesse acontecido. Você me ignora porque sabe que, se falar, eu quebro você, disse. Ela, sem certeza de quem queria convencer. À tarde, ela tentou fugir de novo. Esperou Malik ir ao poço. Pegou um manto e se esgueirou por trás do curral. O terreno ali era mais mole, as plantas mais altas, o sol estava baixo e o horizonte dourado. Andou mais do que antes, a dor no tornozelo latejando no ritmo do passo. O silêncio do campo era quase cruel, porque devolvia à cabeça os pensamentos. Sem ruído alheio para abafar, quando as sombras começaram a se alongar, percebeu que havia se afastado demais. Não reconhecia as formas das árvores, nem a linha das pedras. O vento mudou de direção. Um assobio estranho, como uma flauta desafinada, cruzou o campo. Teve certeza de que não estava sozinha. Uma risada breve. 2 vultos entre as plantas. Os mesmos que rondaram o galpão na noite anterior, ou outros iguais a eles no ofício de rondar o desconhecido. Ei, mocinha, a menos, disse uma voz. Perdeu-se. Adélia congelou. Pensou em gritar. Mas um pensamento árduo a cortou. Que ninguém viria além do homem que ela jurara não precisar. A raiva por essa evidência quase a fez chorar. Você está perdida. A gente acompanha menos, disse a outra voz. Mais perto. Ela deu um passo atrás, e a dor no tornozelo explodiu, denunciando a fragilidade. O primeiro homem avançou um pouco, curioso. Foi quando uma terceira presença se manifestou. Não como voz, mas como uma sombra que de repente era coluna. Malik surgiu entre os talos altos, e o rosto dos homens mudou num movimento conjunto, como feras que topam com outra fera maior. Não queremos encrenca menos, disse um deles, riscando o chão com a bota, num gesto que tentava ser despreocupado e falhava. Malik não falou. Ficou entre eles e Adélia. O silêncio dele parecia dizer alguma coisa antiga. Diante das coroas e dos decretos, que havia corpos de que não se passa por cima sem custo. Os homens recuaram. Um coçou a nuca. O outro cuspiu no chão. Ambos desapareceram em seguida. Como se tivessem sido levados pelo vento. Adélia ficou parada, olhando para as costas dele. Quis gritar um insulto, não pedir que viesse, qualquer coisa que recolocasse o mundo de pé, mas o ar faltou. Agradecer estava na ponta da língua, como uma língua estrangeira mal aprendida. Engoliu o agradecimento. O orgulho celebrou a vitória amarga. Voltaram em silêncio, ela mancando. Ele com passos medidos para não deixá-la para trás. No galpão,
A tarde cedeu rapidamente à penumbra. Molique acendeu o fogo, colocou água para aquecer e, sem cerimônia, molhou um pano e limpou o barro do tornozelo dela, sem tocar mais do que o necessário. Depois, puxou a esteira para mais perto da porta e se deitou, como na noite anterior, deixando a cama para ela. A distância que a fama exigia e o respeito preservava. Eu não vou dividir este lugar com você, disse Adélia. Num último ataque de dignidade exausta, há outras construções no pátio. Durma em outra parte. Ele olhou para a porta, depois para o telhado. Por fim para o balde agora seco. Apontou para fora. Fez um gesto que lembrava o contorno da noite. Depois, a palma aberta sobre o peito, ficaria ali, de vigia. A frase muda soou mais alta do que qualquer palavra. Ela mordeu por dentro a vontade de desmontar esse gesto. A noite veio sem chuva, mas fria. Malik estendeu um segundo cobertor para a própria esteira. E Adélia, enrolada no seu, percebeu que o corpo inteiro doía mais de teimosia do que de esforço. A realidade se impunha. Estava ali, sob o mesmo teto que ele. Respiravam o mesmo ar. Dividiam o mesmo frio. Havia uma espécie de fronteira desenhada no chão. Uma linha invisível. Ela de um lado, ele do outro. E ainda assim, próximos o bastante para que um suspiro demorasse mais a ser esquecido. Não pense que isso muda alguma coisa menos, disse ela, encarando o teto. Se sobrevivo aqui, é apesar de você. O silêncio dele foi a resposta, não de assentimento, nem de discordância. Um silêncio como o de um rio, que corre sem pedir licença às pedras. Adélia fechou os olhos com raiva do cansaço que a vencera. E a última imagem que teve antes de dormir foi a sombra do corpo dele contra a parede, imóvel. Só o peito erguendo e baixando num ritmo que não combinava com correntes. Dormiram, enfim, sob o pacto indecifrável do desconforto, sem romance, sem perdão. Apenas a convivência forçada de dois mundos que não queriam ser vizinhos, mas que a tempestade do destino empurrou para dentro do mesmo teto. E quando a madrugada fez o galpão parecer um navio perdido, ela despertou uma vez e o viu sentado, novamente, as costas na parede, olhos abertos. Mantinha vigília como se a própria dignidade dependesse disso. Pela primeira vez, Adélia adormeceu não por vontade, mas por exaustão, com o corpo mais pesado do que seus títulos. E Malak, homem que não disse palavra, expirou devagar, como quem assina no ar um juramento que ninguém leria.